Para o Luiz Donizete, antropólogo, doutor pela Universidade de São Paulo e membro do Instituto de Pesquisa e Formação Indígena, preparando-se para dialogar com o Estado sobre a proposta de elaboração de protocolos próprios de consulta dos povos indígenas. Alô? Bom, boa noite já. Queria começar agradecendo o convite da doutora Débora para participar desse seminário. Eu preparei uma apresentação curta ali, que acho que ajuda também a dar ritmo. Queria dizer que eu não vou fazer uma fala teórica ou conceitual, mas uma coisa mais conjuntural, dialogando com algumas questões atuais que têm mobilizado organizações da sociedade civil no Brasil em busca da efetividade da Convenção 69. Tentar dar esse recorte. Queria começar, a primeira prancha que vai aparecer logo ali, é sobre a oportunidade desse seminário, porque eu acho que depois da promulgação da Constituição de 1988, a gente vive talvez um dos momentos mais preocupantes assim, em relação à questão indígena no país, um momento de muita tensão, que talvez aponte para a possibilidade de uma inflexão nos direitos indígenas garantidos até o momento. Há um aumento na violência contra os povos indígenas, há uma forte ofensiva contra a política indigenista, há uma corrosão da imagem dos índios na mídia, a gente tem um Congresso Nacional fortemente anti-indígena. Bom, a gente tem um contexto muito negativo, né? Temos um Congresso fortemente anti-indígena. Ao dizer isso, eu me lembro de uma frase do Ulisses Guimarães que dizia que a gente nunca deve reclamar da atual legislatura, porque a seguinte será sempre pior, né? Em todo caso, acho que essa atual legislatura merece um comentário. A gente tem um executivo refratário às demandas indígenas, e acho que também temos um judiciário pouco esclarecido sobre os direitos indígenas. Bom, não basta. E também, se a gente olhar para as políticas públicas, eu acho que a gente vive um momento de uma certa inércia e até de retrocesso em políticas públicas diferenciadas, que foram gestadas a partir da Constituição de 1988, e que hoje estão cada vez mais enfraquecidas, ou pelo menos perdendo o caráter de se constituírem como políticas diferenciadas, portanto, pautadas na ideia de que a diferença era algo constitutivo, para caminhar para políticas que apontam para a diversidade, para políticas de inclusão. Então, cada vez mais a gente está perdendo a diferença que constituía a natureza dessas políticas para políticas que visam a inclusão dos índios e, portanto, apontam para uma diversidade mais genérica. Bom, se não bastasse todo esse quadro ruim, no começo desse seminário, enquanto a gente está aqui falando, então, dos 10 anos da Convenção, na Câmara dos Deputados chegou uma informação que o deputado federal Paulo César Quartiero, de Roraima, aprovou hoje um requerimento na Comissão de Agricultura da Câmara para uma audiência pública com o objetivo de retirar a ratificação do Brasil da Convenção 69. Ah, lógico. Então, é mais um ponto que justifica, né, a oportunidade desse seminário. O Quartiero era tema do seminário da semana passada, sobre terrorismo. Está reincidindo nos nossos assuntos. Acho que essa cor amarela não foi muito feliz, né? Bom, ali tem mais na verdade, rapidamente um histórico de algumas datas significativas, né, quando a gente fala da Convenção 69. Então, 88 a Constituição, 89 a Convenção 69 é aprovada pela OIT num processo de revisão à Convenção 107. De 89 até 2001, portanto, 12 anos foi o tempo que o Congresso Nacional Brasileiro levou para discutir e internalizar a Convenção, a nossa legislação. Né? Em 2002, ela é aprovada pelo Congresso, ratificada pelo governo junto à OIT. Em 2004, se decreta a promulgação com força de lei, integrando a Convenção 69 ao nosso ordenamento jurídico nacional. E, em 2012, o governo brasileiro assume o compromisso de regulamentar a consulta prévia. Né? Então, o Congresso gastou 12 anos para discutir a aprovação da Convenção, e o governo levou outros 10 anos para assumir um compromisso de regulamentar a consulta prévia. Ou seja, é uma história que dá para ser contada a passos lentos. Né?
E nessa história morosa de integração da Convenção ao nosso ordenamento jurídico, né, eu acho que tem algumas questões que têm marcado esse processo. Uma primeira é a percepção de que se trata de um instrumento internacional e que, portanto, a gente pode ou não cumprir alguns dos seus dispositivos. Acho que esse é um senso comum, digamos, associado à Convenção 69. O que não é verdade, porque é uma lei, e lei deve ser cumprida, né? E mais ainda, no caso da Convenção, por ser uma convenção internacional da OIT, né, você tem um fórum perante o qual o governo tem que prestar informações sobre o cumprimento dos dispositivos da Convenção e um fórum em que se pode justamente denunciar o governo pelo não cumprimento da Convenção. Já que a OIT também tem esse caráter tripartite, né, um dos poucos, é o único organismo das Nações Unidas que você tem a presença dos Estados, dos empregadores e dos empregados. Portanto, é possível que algum desses atores, né, faça reclamações junto à OIT sobre o não cumprimento daquele convênio. O que não é uma coisa muito fácil. A gente experimentou uma experiência de tentar apresentar uma reclamação à OIT contra o governo brasileiro, justamente pelo não cumprimento do direito de consulta prévia, mas não conseguimos nenhuma central sindical que faça parte da OIT pelo Brasil aceitasse encaminhar a nossa reclamação. Bom, acho que a Convenção também se insere um pouco numa tendência muito presente na nossa história, que é a do reconhecimento de direitos formais que não se efetivam na prática, né? Uma história de longa duração que marca toda a legislação indigenista. A Convenção não foge a ela. Uma outra questão em relação à Convenção também que eu acho que vale a pena chamar a atenção é que os sujeitos de direito, né, da Convenção, eles desconhecem o conteúdo da lei, né? E isso também não é uma coisa muito diferente em relação a outras legislações relativas aos povos indígenas e quilombolas, né? Mas eu acho que a gente tem um desafio aí diante desse quadro, que é reverter a forma como a gente tem visto, como se tem visto no Brasil a Convenção e a consulta prévia em particular, ver a consulta prévia como uma oportunidade para o estabelecimento de novas relações entre o Estado e os povos indígenas, né? E um desafio que eu acho que conclama a gente para uma reflexão no sentido de dar um conteúdo a esse direito da consulta, né? E fazê-lo de um modo criativo e não restritivo, né? Muito interessante as falas de fora do Brasil, né? Porque muitas delas também ancoradas e trazendo informações não só sobre os outros países, mas sobre a jurisprudência que se tem no sistema interamericano de direitos humanos, e mais precisamente, né, na Corte Interamericana, que simplesmente tem sido ignorada aqui no Brasil, né, tanto seja pelos nossos legisladores, seja pelo nosso sistema judiciário, seja pelo governo, né, que ao se lançar na tentativa de regulamentar o direito de consulta prévia, estabeleceu como um princípio não dialogar com essa jurisprudência, que eu acho uma coisa esquisita, e acho que a gente precisa, então, avançar na nossa reflexão sobre isso. Bom, um comentário bem breve sobre os sujeitos da Convenção, né? Ela nomina explicitamente os povos indígenas, mas também fala dos povos tribais, levantando aí a questão de quem se encaixa nessa categoria, surgindo algumas dúvidas e inquietações, né? Acho que sobre os povos indígenas não tem muito o que dizer, tem os dados básicos aí. As comunidades quilombolas, a Convenção 69, de certo modo, guiou a legislação infraconstitucional sobre o status dessas comunidades, e o governo assumiu que elas são sujeitos do direito da Convenção. Já as comunidades tradicionais, que é um conceito mais abrangente para várias comunidades aí em diferentes regiões do país, vou deixar comentários disso para o Alfredo Wagner fazer depois, mas lembrei da fala do Maurício, né, que me antecedeu aqui, de como políticas de reconhecimento nominam sujeitos de direito, né, e essa prerrogativa está com o Estado, né. Num primeiro momento, o governo brasileiro afirmou
que as comunidades tradicionais seriam sujeitos da convenção, mas me parece que a tendência agora é de um recuo nessa formulação. Sobre, especificamente, o direito de consulta, né, o Paulo fez um comentário na fala dele, que eu não sei se eu peguei bem, e não sei se eu concordo também, mas que a Convenção 69 não teria tido uma participação, a revisão do convênio por parte da OIT não teria tido uma participação expressiva dos povos indígenas. Eu faço uma leitura um pouco diferente, me parece que os povos indígenas tiveram, sim, um papel importante na revisão da Convenção 107, que redunda na Convenção 169, né? Isso porque me parece que o direito de consulta ele emerge no bojo da discussão e da demanda dos povos indígenas pelo reconhecimento da autodeterminação, né? E ele emerge como uma solução jurídica, de certo modo conciliatória, que, de um lado, afastava o temor dos países de que o reconhecimento de tal princípio implicaria na possibilidade de independência desses povos frente aos governos nacionais, mas, de outro lado, é uma garantia de que medidas administrativas e legislativas não continuassem sendo adotadas à revelia desses povos, impactando seus direitos, seus bens, seus interesses, seus futuros, né? E eu acho que essa vinculação à ideia de autodeterminação à ideia do direito de consulta que deve nos referendar e nos fazer pensar sobre o alcance desse direito. Perdendo entre lá e aqui, bom, a consulta, eu acho que nós precisamos entender, eu queria fazer um comentário geral sobre a consulta prévia, né? É preciso entender a consulta prévia numa dupla chave, como um direito e como um dever, né, que aciona, portanto, perspectivas muito distintas, né? A consulta prévia é uma obrigação do Estado de perguntar aos povos, né, de forma respeitosa, a sua opinião sobre decisões capazes de afetar suas vidas. Portanto, ela é um dever do Estado e ela deve ser acionada antes da adoção de medidas legislativas ou administrativas que possam afetar os direitos indígenas e quilombolas. E ela é um direito desses povos de se manifestar segundo seus costumes e tradições, um consentimento livre, prévio, informado, no marco de um diálogo intercultural que tem que ser marcado por boa-fé. Então, o direito de consulta, no meu entendimento, ele se relaciona ao direito de autodeterminação dos povos, na medida em que ele coloca a possibilidade desses povos e comunidades decidirem por si mesmos o que eles querem e o que eles não querem para o seu futuro, ainda que numa relação marcadamente desigual que coloca, de um lado, Estado e populações minoritárias, né? Mas o direito à consulta, ele tem que ser lido na chave de um mecanismo de participação social no processo de tomada de decisões do Estado, portanto, um mecanismo de efetivação da democracia, né? O direito à consulta, como um instrumento de diálogo entre o Estado e os povos indígenas, ele visa garantir o direito à participação efetiva dos povos indígenas e comunidades quilombolas no processo de tomada de decisões, sejam elas administrativas, sejam elas legislativas, que envolvam direitos coletivos dos povos indígenas e quilombolas. Me parece que já está bastante consolidado, apesar do debate ainda ser muito incipiente no Brasil sobre a consulta prévia, mas a consulta prévia é, antes de tudo, um processo de diálogo, né, e não pode ser marcada como um evento, né, não pode ser vista como um evento, como a gente tem visto, inclusive, em alguns casos recentes, né. É um diálogo cultural ou intercultural que tem que ser marcado por algumas características sobre as quais me parece que não só a Convenção já estabelece, mas também a jurisprudência que se acumulou nesses últimos anos no sistema interamericano. É um diálogo que tem que ser marcado por boa-fé, ou seja, marcado pela intenção de se chegar a um acordo ou de se obter o consentimento indígena,
deve ser marcado pela transparência e pelo caráter público, tem que ser flexível para atender à diversidade étnica do país, tanto nos procedimentos quanto nos tempos necessários para que o diálogo possa ocorrer, tem que ser livre de qualquer pressão de qualquer tipo, política, econômica, moral, deve ser participativo e com responsabilidade pública, com regras acordadas entre todas as partes. E necessariamente precisa ser vinculante, ou seja, o resultado de um processo de consulta, ele tem que incorporar o que se dialoga na decisão que vai ser tomada. Então, com tais princípios garantidos, é um mecanismo que deve garantir a efetividade da participação dos povos indígenas e das comunidades quilombolas no contexto de uma sociedade plural que se reconhece e que valoriza as diferenças culturais que a constituem. A questão da regulamentação do direito de consulta, do direito e do dever de consulta, bom, tem posições distintas, como o Carlos acabou de apresentar, né? Eu acho que tem, para um conjunto de pessoas que têm pensado a questão, a consulta, e a convenção, né, como um todo, ela tem aplicação direta, ela prescinde de regulamentação, portanto, ela tem vigência e é auto-aplicável, né, vigorando de forma plena desde que entrou no nosso ordenamento jurídico, desde que o governo ratificou junto ao OIT. Para um outro conjunto de pessoas e de pensamentos, é um princípio que precisa ser regulamentado por meio de uma normatização nacional, né? Eu acho que essa é uma tendência que tem se mostrado, como a gente viu em toda a América Latina, né? E é também, de certo modo, uma orientação da própria OIT para que os países criem normas nacionais para regulamentar o direito de consulta, né? E, basicamente, né, essa regulamentação ela deve versar, ela deve ser no sentido não restritiva ao direito, mas deve estar centrada na normatização do mecanismo, né, que você também acabou de colocar. E aí, sobre o que se consulta, quem é consultado, quem consulta, quando se consulta, como é que se consulta e qual é o resultado da consulta. Ou seja, como os acordos que se constroem têm impacto na decisão que se está consultando. Portanto, não é simplesmente um sim ou não, né? Se a gente olhar agora para o Congresso e para o Executivo, muito rapidamente, então, ali eu botei uma prancha sobre o Congresso, a não regulamentação da consulta pelo Congresso, né? Então, as medidas legislativas, não teve nenhuma iniciativa por parte do Congresso Nacional para regulamentar a consulta prévia para medidas legislativas. A gente tem um contexto extremamente adverso, e inclusive de possibilidade de retrocesso nos direitos indígenas no atual Congresso brasileiro. Há uma paralisia de todas as propostas legislativas que aprofundariam direitos indígenas, né? O procurador Paulo estava lembrando do Estatuto dos Povos Indígenas, que foi elaborado nos anos 70 e está parado há mais de 20 anos no Congresso Nacional. Eu acrescentaria também o projeto que cria o Conselho Nacional de Política Indigenista, que também não caminhou. E a única coisa que a gente viu da parte do Congresso Nacional, que era, inclusive, melhor não ter visto, circulou um parecer da Diretoria Legislativa da Câmara dos Deputados, datado de 2013, sobre a necessidade de revisar o regimento interno da Câmara dos Deputados para incorporar o espírito da Convenção. Bom, é um parecer, resumidamente para dizer, é um parecer horroroso, que, entre outras coisas, diz que a Convenção 69 não tem aplicabilidade imediata, carece de regulamentação, e que, se houver alguma necessidade de consulta, o parecer indica que ele pode ser exequível consultando-se a FUNAI e não os índios, né? Mas, bom, tem esse parecer que circulou, não teve muito efeito, porque o Congresso, de fato, não tem o menor interesse em escutar os índios, né? Ainda sobre o Congresso Nacional, o que a gente tem visto é um avanço das propostas legislativas anti-indígenas, né, com vários projetos de lei, e principalmente de reforma da Constituição, que visam alterar, cancelar, esvaziar direitos garantidos em 1988. Né?
Então, a bancada ruralista e do agronegócio cada vez mais forte dentro do Congresso e mais... cada vez mais... ia falar cara de pau, não, mas cada vez mais livre, assim, para... né, cada vez mais... confortável para fazer ataque aos direitos dos povos indígenas, das populações tradicionais, das unidades de conservação, né? E nesse momento, 3 projetos pairam ali que tem gerado uma grande preocupação. A PEC 215, ligada a ela a 38, que prevê a transferência da responsabilidade da demarcação das terras indígenas para o Congresso Nacional, o PL 1610, que trata da mineração em terras indígenas sem poder de veto a as comunidades indígenas, e o PLP 227, que fala do interesse público sobre as terras indígenas, né, tentando tornar a exceção a regra para o uso das terras indígenas. Então, do Congresso não houve nenhuma... O recado do Congresso não houve nenhuma movimentação no sentido de pensar uma forma de regulamentação do mecanismo de consulta para medidas legislativas. Da parte do Executivo, o governo iniciou, então, o processo de regulamentação da Convenção em 2012, criou um grupo de trabalho interministerial com representantes de todos os ministérios e uma proposta de elaborar uma regulamentação que respondesse a 4 questões principais. Quem são os sujeitos de direito, quais são os princípios da consulta, quais são os procedimentos para a realização das consultas, quais são os resultados, né? E iniciou um diálogo com sujeitos desses direitos e com a sociedade civil para construir um processo de consulta para a regulamentação da consulta. O governo planejou, então, a elaboração de uma minuta de decreto, que seria elaborada no âmbito desses GTI, depois um conjunto de reuniões informativas regionais com representantes indígenas e quilombolas, e também de comunidades tradicionais, reuniões para debater a proposta de regulamentação e depois haver uma devolutiva e uma aprovação dessa regulamentação. Porém, até o momento, o governo não conseguiu construir um consenso interno ao governo e também não conseguiu que o movimento indígena participasse do processo. Isso se deveu basicamente à portaria 303 da AGU, que eu não vou me estender por conta do tempo, mas que interrompeu totalmente a possibilidade de verificar que havia boa-fé por parte do governo na condução desse processo. Então, o que se pode dizer até o momento dos trabalhos do GTI, cujo prazo de validade, cujo prazo de existência já expirou, é que houve um fracasso por parte do governo na tentativa de construir uma proposta de regulamentação, né? A gente não sabe se virá a público ou não virá a público os trabalhos do GTI, se o governo vai ou não colocar uma proposta de regulamentação em discussão ou aprová-la sem um processo de consulta, né? Ainda assim, esse processo essa tentativa de regulamentação do direito de consulta por parte do governo, me parece que produziu pelo menos 3 ganhos. Não obstante o fracasso, eu acho que teve alguns ganhos. O primeiro foi que se começou a falar sobre o direito de consulta e de se cobrar a realização desses procedimentos, né? Portanto, se nominou um direito. E, com isso, deu-se a conhecer. Um segundo ganho, eu acho, desse processo, por mais tumultuado que ele tenha sido, foi que ele tornou o dever do Estado de consultar os povos indígenas conhecido pelos agentes do Estado. Isso também me parece que é um ganho desse processo. E, por último, no bojo desse processo e desse diálogo não muito feliz com o movimento indígena, com o movimento quilombola, se avançou mais no diálogo e na construção de proposta, mas com o movimento indígena esse diálogo foi totalmente travado.
Então, no meio desse processo, o governo, pelo menos, se manifestou que entendia que a consulta e a Convenção 69, como um todo, era autoaplicável, estava em vigor desde a sua promulgação, né? Então, o governo sinalizou que o Estado tem o dever de consultar os índios, né? Bom, diante desse cenário aí do Congresso e do governo federal, em que os canais de diálogo estão totalmente obstruídos, né, com um posicionamento do movimento indígena contrário à discussão da regulamentação, sem canais de diálogo com o Congresso Nacional, com uma grande desconfiança em relação às intenções do governo e com sinalizações muito negativas, com várias iniciativas que não criam condições para um diálogo de boa-fé e de confiança mútua entre governo e os sujeitos do direito da Convenção. Algumas organizações da sociedade civil tem apostado numa ideia de procurar avançar no entendimento do potencial do mecanismo de consulta prévia, entendido como esse mecanismo de participação e de construção conjunta, né? E com uma proposta de elaborar protocolos de consulta por povos, ou seja, de tentar responder à pergunta como os povos indígenas consideram adequados serem consultados pelo Estado brasileiro. Portanto, trata-se de uma proposta de realizar um trabalho de discussão junto aos povos, povos e comunidades indígenas e quilombolas, de uma forma independente do processo de regulamentação da consulta, entendendo que esse direito está em vigência e, portanto, o Estado tem o dever de consultar os povos indígenas. A premissa é que o direito de consulta ele reconhece que cada povo, cada comunidade indígena ou quilombola tem a sua própria forma de organização social, tem suas próprias autoridades, tem seus próprios procedimentos para tomar e executar decisões. Portanto, o exercício da autonomia indígena e quilombola é base de qualquer processo de consulta. E ele deve estar claramente expressado nos procedimentos e nos representantes que lideram esses processos por parte dos povos interessados. Ou seja, de um modo geral, o que a gente percebe, o Estado até reconhece a pluralidade de formas de organização social e política dos povos indígenas e quilombola, mas ele desconhece suas particularidades. Ele desconhece a forma como cada povo, cada comunidade tem uma organização social própria, tem suas formas de estabelecer autoridades, tem seus procedimentos internos de resolução de conflitos, tem seus procedimentos internos de tomada de decisão e de construção de consensos, né? E o Estado tende a tratá-los, os povos e as comunidades, sejam indígenas ou quilombolas, sempre a partir de procedimentos homogeneizadores. O que se está propondo aqui é que, para exercer o direito de consulta, é preciso se preparar para esse exercício. Então, antes do início do processo do diálogo com o Estado, os povos e as comunidades indígenas e quilombolas precisam se preparar e decidir quem pode falar por cada povo ou comunidade envolvida. Qual a melhor maneira de manter um diálogo com os representantes do Estado, de forma que todos se sintam representados e comprometidos com o que está sendo discutido? Quanto tempo é necessário para construir consensos internos e garantir que acordos sejam cumpridos? Veja que algumas dessas perguntas, elas fatalmente estariam, de algum modo, presentes num processo de regulamentação nacional, mas com baixa efetividade, porque teriam que ser tratados de uma tal forma genérica que isso, para ter efetividade, só pode ter respostas específicas a cada povo ou comunidade. E quem tem que dizer isso não é o Estado, mas são esses povos e essas comunidades. São eles que têm que dizer quem é que fala em nome deles, de que jeito se fala em nome deles.
Então, criar protocolos próprios implica que cada povo indígena ou quilombola deva pensar em como deve ser consultado pelo governo, levando em consideração as suas formas tradicionais de tomada de decisão, os seus modos de construção de acordos internos, as suas formas de se organizar politicamente e de se representar perante a sociedade nacional, que são duas coisas diferentes também, né? E que o Estado tenta a tratar e a perceber como uma coisa só. Protocolos indígenas e quilombolas, portanto, são a definição explícita e pública de regras de representação, de organização, de processos de tomada de decisão de cada povo, organização ou comunidade. Então, os protocolos, do jeito que a gente tem pensado, junto com um grupo de organizações indígenas e indigenistas, eles são uma proposta para formalizar perante o Estado os jeitos adequados de dialogar de cada povo indígena ou quilombola. Uma forma de colocar na mesa para que, de fato, se possa construir de forma honesta um processo de diálogo e de tomadas de decisão conjuntas. Então, a provocação de se colocar a certas comunidades e povos, de que elas cheguem a acordos internos com relação a quem os representa e como devem ser conduzidos os processos de decisão em casos de consulta do Estado, não é algo simples e não é algo que está dado. É algo que envolve toda uma movimentação toda uma mobilização daquela comunidade para que se produzam esses acordos. E a ideia do protocolo, dos protocolos próprios, é que esses acordos internos sobre quem representa, de que modo representa, como se constroem processos de tomada de decisão, têm que ser feitos antes que o Estado bata a porta em algum processo de consulta. Portanto, a ideia do protocolo, do jeito que a gente tem trabalhado, eles são uma antecipação, uma preparação dos povos indígenas para que eles possam, de fato, exercer o direito de serem consultados, né? E nada mais é do que um processo em que os povos indígenas vão ter que conversar, acordar, publicizar as regras que eles também deverão respeitar em processos de consulta, né? Então, os protocolos indígenas e quilombolas fazem parte de um processo de preparação política para encarar uma era, se ela chegar, de maior respeito e menos assimetria nas relações com o Estado. É uma tentativa, portanto, de empoderar as formas tradicionais dos povos indígenas tomarem decisões e se representarem perante o Estado, né? Então, trata-se de explicitar regras internas de tomada de decisão e de representação política. Fazendo um paralelo, bem rápido, já fechando, é a mesma coisa quando a gente fala educação diferenciada, né? A educação diferenciada deve trabalhar com o conhecimento indígena. O pressuposto dessa afirmação é que o conhecimento indígena está dado. Basta que a gente pegue o conhecimento indígena e coloque num livro e trabalhe ele na escola. Bom, o conhecimento indígena não está dado. O conhecimento indígena ele é vivido, mas para que ele se torne um material que possa ser incorporado à escola, ele precisa ser sistematizado, ele precisa ser investigado, ele precisa ser checado, ele precisa ser confrontado, né? O que a gente está dizendo aqui com relação aos protocolos é um pouco a mesma coisa. Não basta dizer que é possível ouvir os povos indígenas. Os povos indígenas, para serem ouvidos, têm que decidir internamente de que modo eles serão ouvidos, quem os falará em nome deles, como eles vão conseguir chegar a determinados consensos, né? Portanto, se trata de se preparar para o diálogo com o Estado, né? E fechando, né? Se a gente olha para o direito de um modo geral, quer dizer, o direito ocidental precisa de regras muito, né? Precisam de regras genéricas, abstratas, né? Os protocolos são regras particulares, são concretos, né? São algo que tem a ver com o fato dos povos indígenas dizerem que eles também podem ser a fonte do direito. Lindo.
agradecer.